Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu vou confessar uma coisa para você, eu fico aguardando o dia da gravação desse programa, porque é um programa muito bom de fazer. Estamos no meio de jovens e estamos sendo assistidos por jovens, e jovens de todas as idades. Constantemente a gente tem recebido abraços e mensagens de irmãos, de irmãs, que já passaram aí dos 60, 70 e dizem que não perdem esse conteúdo. Isso é muito bom. A juventude está na cabeça. E para você, jovem, é claro, esse programa tem toda a alegria, todo o prazer, né? A equipe que produz esse programa, de fazer um conteúdo para você. E vou dizer uma coisa, o tema de hoje, que você vai saber daqui a pouquinho, é um tema do cotidiano. E eu tenho certeza que para quem é jovem, quem está ligado no dia a dia das tecnologias que estão aí, eu não vou aprofundar mais, não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito do tema hoje. Vamos ver quem está aqui no estúdio? Vamos ver? Está aqui, ó. Você tem uma turma de jovens. Hoje eu estou cercado por jovens de tudo quanto é lado. A começar pelo nosso convidado, o jovem Daniel Carreto. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Queria ainda ser mais jovem, né? Mas me sinto muito feliz de estar aqui com essa juventude. Inclusive, estou me sentindo uns 10 anos mais novo. Isso, Daniel, olha só. Qualquer pessoa da minha idade que você pergunte, todo mundo diz o seguinte: eu queria ter minha cabeça e 18 anos. Então, você é um cara que despontou e se tornou, inclusive, uma das referências aqui no estado do Espírito Santo. Você, seu irmão, querido Léo Carreto. E é um dos exemplos que, para os nossos jovens, de você levar muito a sério as questões profissionais, de utilização dos recursos disponíveis de tecnologia para espaço no mercado. Isso é muito bom e eu gosto muito de dizer que o Senhor não nos chamou para ser cauda, nos chamou para ser cabeça, e glória a Jesus por isso. E nesse programa você tem muito conteúdo que ajuda a viver essa experiência. Vamos lá? Minha colega Estela, paz, Senhor. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Daniel, Pai do Senhor, jovens e todos aqueles que nos assistem por todas as plataformas digitais. E hoje, como o pastor Josias falou, é um tema muito importante, muito atual, que a gente estava até conversando antes, né, Daniel? Eu vou aprender muito nesse programa, estou precisando aprender, porque hoje a vida profissional do jovem necessariamente tem a relação com as redes sociais, com o meio digital, então uma coisa geralmente está atrelada com a outra. E o nosso tema de hoje é a produção de conteúdo profissional na rede específica, na rede do Instagram, que é o nosso tema hoje. Daniel é mais capacitado para falar sobre isso. E para começar, Daniel, já vou fazer uma pergunta. Para quem está começando a criar conteúdo para o Instagram, o que é essencial para já causar impacto e de cara já atrair o público certo, o público-alvo para o seu trabalho, para o seu nicho? O que é essencial? Legal, eu acho que você já começar se preocupando com o que é certo, posicionamento e tudo. Se eu dissesse que quando eu comecei eu fiz isso, não estaria falando nem a verdade. Mas eu acho que você tem que ter muito claro o propósito do que você quer comunicar. Porque a rede social, de forma bem geral, ela é um meio de comunicação que hoje permite que a sua mensagem seja levada não apenas àqueles que estão próximos a você, mas a pessoas que às vezes estão a quilômetros de distância, até mesmo em outros países. Assim como as outras formas de comunicação que nós temos hoje. Mas a rede social, ela dá voz para aquilo que você já tem dentro de si. E eu acho que a pessoa que quer começar, ela primeiro precisa ter clareza do que ela tem para oferecer. Você na rede social, principalmente quando você produz conteúdo de forma profissional, você tem que entregar alguma coisa. Esse termo, produzir conteúdo, ele não surgiu à toa. Você vai produzir conteúdo se você não tem conteúdo? Se você vai fazer dessa forma, certamente seu conteúdo não vai ser dos melhores. As pessoas não vão parar para assistir o seu conteúdo. Então, eu acredito que você tem que ter clareza do que você tem para oferecer. Mas eu acho que uma outra coisa que eu posso trazer nessa pergunta especificamente, para a pessoa que está começando, ela tem que buscar ajudar as pessoas. As pessoas perguntam assim, mas como é que faz para eu ganhar seguidor? Porque a melhor forma de a pessoa se sentir bem-sucedida na rede social é quando ela ganha seguidor. E parece que é uma coisa muito difícil. Mas você ganha seguidor quando você entrega alguma coisa de valor para essa pessoa, e isso ativa nela um gatilho que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Que essa pessoa, sentindo que
acompanhando o seu conteúdo, o seu perfil, ela vai obter alguma vantagem, ou mesmo em gratidão àquilo que você já entregou, que já contribuiu para a vida dela, ela vai clicando num botãozinho lá chamado seguir, e ela passa a ver não apenas aquele conteúdo que ela acabou de assistir, mas todos os outros conteúdos que irão vir. Todos não, porque a rede social hoje não mostra todos, mas ela vai poder ver alguns dos próximos conteúdos que você faz. E quando a gente fala de vida profissional do jovem, é muito importante que o jovem entenda que ele tem que ter algo para oferecer. A gente estava conversando antes, se eu não me engano, você é da área de odontologia, não é isso? Aí a pessoa vai lá produzir conteúdo de odontologia, o que ela vai mostrar? Vai mostrar lá a boca de alguém aberta, lá cheia de cárie. A pergunta que eu faço é, será que alguém quer assistir isso? Será que essa é a melhor forma de comunicar ou de agregar um valor na vida de uma pessoa? Ou será que você tem dentro da sua expertise, da sua área de atuação, algo que você possa trazer para uma pessoa que é leiga, que às vezes nem está interessada nesse momento na sua área de odontologia, não quer fazer uma limpeza, não quer fazer um canal, um clareamento, mas algo que você possa entregar para ela que seja de valor. Vou dar um exemplo. A pessoa tem um filho. Quem tem filho aqui sabe, né? Às vezes você sabe que você tem que higienizar a boca do seu filho, que você tem que fazer um ou outro procedimento, mas você não sabe como fazer. E aí, quando você vê um conteúdo de valor, ó, a melhor forma de você fazer isso, limpar a boca do seu filho, a melhor forma de você... E aí você direciona a pessoa em gratidão, ela vai passar de seguir, e sem dúvida esse é um ótimo começo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Léo. Eu vou dizer para você que está em casa o seguinte, as perguntas que eu faço aqui, eu pego todo mundo de surpresa, tá? Não tem esse negócio, não. Mas vamos lá. Perdão, eu chamei você de Léo. Daniel, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, até quando ou até onde você pode ter referências, porque nós estamos falando de alguém que está começando. Você vai começar, você vai fazer uma entrega. Você vai entregar um conteúdo, você vai entregar valor, você vai ajudar as pessoas, vai entregar o que de fato contribua para as pessoas na sua área profissional. Até onde é interessante você buscar referências de profissionais da sua mesma área dentro da plataforma para que você tenha ideias e possa trabalhar isso aí? É extremamente importante, é fundamental e eu acho um excelente ponto de partida também, desde que você tenha a clareza e a certeza de que você não pode imitar esta pessoa. Isso, inclusive, é algo muito frequente. A gente vê as pessoas querendo repetir aquilo que foi feito, da forma como foi feito, usando, às vezes, a mesma entonação, as mesmas piadas, e isso não soa autêntico. Isso é, inclusive, um outro ponto que é muito importante quando a gente fala de rede social. Quando a pessoa ela vai te seguir, e um dos motivos que ela vai te seguir é porque de alguma forma vai gerar alguma identificação com você. Seja pelo seu tom de voz, forma de falar, o jeito que você se expressa, isso às vezes gera uma identificação e a pessoa também vai te seguir. Se ela em qualquer momento da sua comunicação sentir que aquilo que você está transmitindo ou da forma como você está fazendo é uma imitação ou algo falso, que não é realmente algo que veio de você, da sua forma, isso também joga contra. Mas, respondendo a sua pergunta, as referências, elas estão ali para mostrar que nada se cria, né? Muitas vezes as coisas se copiam e se transformam e se melhoram. Então você usa aquela referência que deu certo e transforma ela para a sua forma, principalmente melhorando isso até e adaptando uma outra coisa que você acha que precisa ser adaptada. Muito bem. Antes de passar para você, Estela, para você que está em casa assistindo, só para você ter uma ideia, eu vou pedir para o pessoal colocar o @ do Daniel aqui. Daniel acabou de chegar na data da gravação desse material a 1 milhão de seguidores no canal dele no Instagram. Vai lá, entra lá e segue também. Vamos ajudar o Daniel. Vamos lá. Obrigado, Estela. Muito bom. Agora nós vamos ter uma primeira pergunta da nossa jovem Camille. Pode se apresentar? Meu nome é Camille, né? Eu sou de Jucutuquara, né? Da igreja do pastor André Lievori. Deixa eu te perguntar uma coisa, Camille. Jucutuquara fica em qual cidade? Fica em Vitória. Vitória. Para quem está nos assistindo saber. E eu tenho uma pergunta, né? Como que a gente pode montar um roteiro de stories, de reels, assim, de uma forma que prenda a atenção? Legal, muito boa pergunta. A gente tem uma estrutura que funciona para o que a gente chama de vídeos curtos. Até me permita fazer uma explanação aqui do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de Reels, de TikTok,
e de YouTube Shorts, e até mesmo de Kawaii, né, que é aquela outra rede, a gente fala de um modelo, um tipo de conteúdo que a gente chama de vídeos curtos, que são vídeos que, por natureza, eles têm de 0 segundos a 1 minuto e 30. Esses são os vídeos curtos que a gente trabalha. E quando esse tipo de conteúdo surgiu, principalmente na rede social TikTok, que foi depois administrada e trazida também para o Instagram em formato de Reels, o que a gente entendeu na época é que os conteúdos eles têm que começar com um chamado gancho. Nos Estados Unidos eles chamam do inglês reel, né? Que é o gancho, os primeiros 3 segundos. Já foi provado, né, nesse estudo, nesse pouco tempo que a gente tem esse formato de conteúdo, que os 3 segundos são aqueles que prendem a atenção da pessoa para ela te dar a oportunidade de assistir o restante do conteúdo. Principalmente quando nós falamos de conteúdos virais. Porque se é um conteúdo que você quer que uma massa, uma quantidade muito grande de pessoas assista, você precisa conseguir prender pessoas diferentes, de diferentes interesses, naqueles primeiros 3 segundos. E aí que surgem aqueles ganchos famosos, né? Deixa eu pensar em um aqui para não falar besteira, mas o governo não quer que você saiba, mas pode parecer mentira, mas, né? Ou então, a melhor forma de... E aí você traz esses primeiros 3 segundos, você chama atenção para um conteúdo que pode ou não interessar a pessoa. Então, esse é um início que a gente gosta de trazer para esses vídeos curtos. E aí, logo após esse início, você tem que trazer também um conteúdo que prenda ali minimamente a pessoa, para que ela fale assim, poxa, eu fiquei nesses primeiros 3 segundos, mas tem algo mais interessante aqui. E aí você faz como se fosse um preâmbulo daquilo que você vai se aprofundar. Então, primeiro o gancho, depois uma frase curta ou 2, mostrando aquilo que você vai falar realmente, e depois aí sim você vai começar um desenvolvimento, um conteúdo um pouco mais denso e aprofundado, para depois finalizar com o que a gente chama de Call to Action, ou CTA, que é você falando para a pessoa assim, se você gostou desse conteúdo, me segue, curte, compartilha. Inclusive a gente faz bastante aqui, né? Muito. Nos conteúdos do nosso canal. Aliás, aproveitando, você tá no YouTube, Já aproveita, né? Deixa o joinha. Deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, é isso aí. Vamos lá, segue. Legal, é importante até dizer, né? Esse conteúdo de vídeo curto, ele funciona muito bem em qualquer uma dessas plataformas, tá? Então a gente está falando hoje aqui especificamente nesse programa de Instagram, mas é importante dizer para o jovem, para aquele que nos assiste, que esse conteúdo de vídeo curto, ele pode e deve ser repostado em outras plataformas, tá? Porque ele funciona muito bem. Então, pode ser que você aqui, que está fazendo essa pergunta, você goste mais da rede social Instagram. Mas pode ser que o João aqui, ele prefira acompanhar os conteúdos no YouTube. E o YouTube Shorts é um formato de vídeo curto ali que você pode consumir. Ou mesmo você pode gostar mais do TikTok. E aí você vai acompanhar o meu conteúdo no TikTok e assim você ganha amplitude, escala total ali no seu alcance. Inclusive no YouTube Studio, que a gente acompanha as métricas da TV Manaim, né, os shorts estão, em primeiro lugar, disparados estão os louvores, que as pessoas ouvem durante muito tempo, né? E na sequência, ou logo dentro das maiores audiências, a gente tem os nossos shorts também, que estão ali, que tem uma audiência muito boa. Inclusive, vou trazer até um outro ponto aqui, que vale muito a pena depois até falar, se a gente for entrar na parte de edição, é que os conteúdos de vídeos curtos, eles têm uma característica que eles não podem ser monótonos. E aí até explica um pouco do fato dos vídeos curtos serem tão populares com essa nova geração, que é uma geração mais inquieta, que não gosta de ficar ali assistindo um vídeo muito paradão, assistir um vídeo que não tem muita movimentação. Então vocês vão reparar, você que está nos assistindo agora também vai poder puxar na sua memória aí, que tem muitos vídeos curtos que você assiste e tem mudanças rápidas e bruscas de imagens, né? Às vezes a imagem fica entre 1 segundo e 1 segundo e meio. Olha só, 1 segundo e meio na tela e ela tem que mudar para poder gerar essa informação dinâmica na tela visual que realmente prenda a atenção da pessoa. Então isso é um outro recurso que se pode utilizar também. Até o Instagram agora, 1 minuto e meio de Reels que a gente tem e ainda tem a opção de acelerar o Reels, de tanto que essa nova geração é acelerada, é mais inquieta e impaciente, né? Eu vou até fazer um complemento, foi muito boa a contribuição, que lá atrás, eu até estava comentando com eles aqui anteriormente, que em 2022 foi quando, acho, se eu não me engano, lançou o Reels, ou foi 2021 ou foi 2022. A gente percebeu que, além dessa dinâmica de alterações de imagens e tudo,
você não pode deixar sobras no corte do conteúdo. Então, vamos lá. Como é que você grava um conteúdo hoje? Vou começar o conteúdo aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel. Aí, geralmente, eu dou uma pausa. Hoje eu vou falar sobre educação financeira. Aí, dou outra pausa. Essas pausas, elas devem ser cortadas e muito bem cortadas, de forma que o conteúdo ele fique muito mais colado, uma fala na outra, e assim isso também transmite um dinamismo. Isso lá, quando começou os Reels, os vídeos curtos, muita gente não percebeu isso. Quem percebeu isso, nadou de braçada, que é um termo que a gente fala, né? Você conseguiu ali performar muito e a gente também conseguiu colher um pouco desses frutos, né? Tava comentando com ele, se eu não me engano, teve uma época, 2022, 2021, 2022, a gente em 40 dias ganhou 300 mil seguidores apenas com Reels. Reels que viralizaram. Então, esse tipo de técnica de você não deixar tempo sobrando é uma técnica que a gente usa também na produção de conteúdo de vídeos curtos. Muito bem. Só para aquele jovem de 60 anos de idade, qual é a diferença de Reels para Stories? Legal. Inclusive, ela perguntou dos Stories, eu não respondi, tá? Fazer aqui, eu preciso falar dos Stories. A diferença do Reels para o Stories é o seguinte, o Reels ele é um conteúdo que hoje, segundo estudos do algoritmo do Instagram, ele entrega por até 2 meses. Vocês sabiam disso? Não. Então é um conteúdo que você postou hoje, ele fica 2 meses ali entregando. A gente que te posta muito, posta diariamente, às vezes você tá aqui navegando no Instagram, ele te mostra assim, fulano curtiu o seu post, fulano comentou no seu post. E é um post de 2 meses atrás. Então, o Reels, ele é um conteúdo que ele tem uma entrega prolongada aí, que chega a 2 meses. O Stories, ele tem uma entrega mais curta, de 24 horas, e diferentemente do Reels, que ele tem muitas vezes um alcance que a gente fala que é para fora da base, para pessoas que não te seguem, que não te acompanham, e é um ótimo instrumento para ganhar seguidores, o Stories ele é específico para comunicar com a sua própria base que te segue. Ah, mas você está dizendo que é proibido a pessoa que não te segue ver seu Stories? Não é isso. Mas é muito mais comum que as pessoas que te sigam vejam seu Stories. E respondendo sobre a produção para Stories, que eu havia esquecido, o Stories ele tem uma característica muito peculiar. Ele se assemelha a algo que você precisa prender a atenção das pessoas, mas você precisa ser divertido, você precisa ser legal. Se o Story for maçante, pensem numa programação de TV. A pessoa com o controle remoto na mão, ela simplesmente aperta um botão e ela sai daquele programa de televisão. O Story é ainda mais fácil. Você faz um apertinho em qualquer lugar da tela que você passa aquele Story. Então a gente vê muitas vezes a pessoa que vai começar o Story, ela aperta o botão de gravar e não fala nada, e fica aquele espacinho de 1 segundo, geralmente a pessoa já apertou para pular. Ou então a pessoa que vai começar a gravar o Story, ela começa a falar, oi, gente, tipo assim, já aquele tempo já é o suficiente para pessoa. Então, já ligou o conteúdo, né, respondendo a pergunta, já começa a falar, já entrega alguma coisa. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês que aconteceu aqui hoje, assim, assim, assado, e começa já a falar, não perca muito tempo, e já vá direto para o conteúdo. No caso, igual você falou no sentido do Rio, de ter aquela questão de o gancho logo no início, no Story também aplicar mais ou menos essa técnica, seria... Eu confesso, assim, que o Stories, eu não aplico tanto essa técnica de gancho, porque como eu vou comunicar com um público que já gosta do meu conteúdo, que já quer consumir, pensa naquela pessoa que é sua amiga e que gosta de te ouvir falar. E que se você parar para falar qualquer coisa, às vezes a pessoa vai parar e vai te ouvir. O Story tem essa característica. Por quê? Hoje já fizeram estudos que o Story entrega até entre 2 a 10% da sua base de seguidores. Ou seja, ele não entrega para 100%. E por que isso? Porque são aqueles 2 a 10% que são fiéis, que gostam de te ouvir falar. Se você for falar de como essa flor é bonita, mesmo não tem nada a ver com o seu conteúdo, ele vai assistir porque ele gosta de te ouvir falar, porque ele é seu fã. Enfim, hoje em dia nas redes sociais tem isso, né? Por mais que a gente ache que não existe, existe. Então, assim, eu não uso muito essa parte do gancho para stories. Entendi. Mas talvez quem está começando possa ser uma forma de tentar iniciar aí para chamar a atenção. Estela, nós vamos ter um problema nesse programa. É a gente conseguir colocar o conteúdo todo dentro do horário. Tá bom. Vamos lá, vamos seguir então, vamos seguir. Pode fazer essa pergunta. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Larissa, sou de Cariacica, da Igreja de Boa Sorte 2, Pastor Cleiton. E a minha pergunta é, como nós podemos manter a frequência dos conteúdos nas redes, mas sem ficar aquela coisa sobrecarregada e mantendo também a criatividade? Só existe uma forma: organização.
uma coisa que nós, servos, somos muito bons, né? Que a gente tem compromisso, disciplina, a gente não fica faltando culto, não falta as reuniões, a gente atende as orientações, para a gente é até mais fácil do que para as pessoas que, infelizmente, não têm essa questão, esse hábito. Organização. Se você deixar para pensar o conteúdo que você vai postar hoje, você não vai postar. Porque você vai ter que roteirizar, parar para gravar, às vezes vai ter que fazer uma edição mesmo que simples, pensando em conteúdos mais elaborados, né? Então, o que a gente fala e pratica na prática? Você precisa ter uma organização. Eu quero comunicar na segunda-feira isso, na terça-feira isso, na quarta-feira isso. Ah, mas é muito difícil, eu estou começando, eu estudo, eu trabalho, a gente sabe. Mas tem que tentar ter um mínimo de organização para a produção. Senão a própria criatividade, uma hora vai falhar. Eu brinco que todo mundo tem um dia ruim. Pode ser que você seja, né, criativo, inteligente, ali sempre disposto todos os dias, acorde cedo ali, mas na maioria das vezes vai ter um dia ou outro que você vai falhar e é nesse momento que você precisa ter ali a sua organização, contar com o seu planejamento para funcionar e hoje existem excelentes ferramentas para a gente fazer isso. Muito bem. Bom, a gente vai ter uma participação agora, Daniel, de uma jovem que é de Porto Alegre, né, do estado da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é da Igreja Cristã Maranata do bairro Cristo Redentor, é a Luíse Hassler. Fala, jovem. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Luíse, da Igreja Cristo Redentor de Porto Alegre, do pastor Carlos Krause. Quais formatos de conteúdo costumam dar mais resultado no Instagram hoje e como descobrir o que combina com o meu estilo de conteúdo? Obrigado, Luiz, por sua participação. Um grande abraço para os nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul, aí na sua cidade, Porto Alegre. E aí, Daniel? Bom, hoje nós temos vários formatos, né? Já até citei bastante aqui, que são os vídeos curtos. Falamos também um pouco do formato de stories, né? Mas hoje a gente também tem as fotos estáticas, que a gente chama, que pode ser uma única foto que você poste ali no seu Instagram, que foi inclusive como começou o Instagram. Eu estava contando para os meninos, eu acho que eles são tão jovens que eles já pegaram o Instagram com vídeo, com tudo, mas lá em 2017, quando eu comecei a produzir conteúdo na rede social, era só foto. Então você tinha que fazer uma foto bonitinha, comunicar tudo que você queria dentro de uma foto. Depois vieram os vídeos longos e depois aí sim os vídeos curtos. Então essas fotos estáticas, que hoje a gente costuma usar muito o formato que a gente chama de 4x5, que não é mais aquela foto quadradona, square, ela é um pouquinho maior assim, né, um retângulo na vertical. A gente também usa bastante os carrosséis, que esses são usados para conteúdos mais densos e profundos, então um conteúdo que você queira trazer algo muito mais relevante para a sua audiência, você vai lançar a mão dos carrosséis porque você tem mais espaço para comunicar isso de forma organizada, trazer um conteúdo relevante de forma organizada, tá? Fora isso, nós temos tanto os vídeos curtos, que são os Reels, os vídeos longos, que eu particularmente uso muito pouco, que são vídeos que você vai às vezes trazer também conteúdos mais densos, né? Mas é muito mais difícil de você ter um alcance relevante num vídeo muito longo. É semelhante ao story, só vai ficar realmente aquela pessoa que quer muito te ouvir falar sobre aquele tema, tá? E esses são os principais formatos que a gente tem hoje, tá? Principalmente no Instagram. Se for, logicamente, trazer para outras redes, aí sim a gente tem vídeos longos e outros formatos também que a gente utiliza. Muito bem. Vamos seguir? Amém, vamos. O único homem dos jovens hoje vai fazer a pergunta dele. Paz do Senhor Daniel, paz do Senhor Pastor Josias. Eu me chamo João Marcos, eu sou da igreja aqui de Vitória, em Ceará do Suá, Ministério do Pastor Sérgio Souza, Ministério do Pastor Anderson. E Daniel, minha pergunta é a seguinte, na minha produção de conteúdos para as redes sociais, que ferramentas você me recomendaria, tanto para a parte de organização, edição e o trabalho geral de produção dos meus conteúdos? Legal. Essa, inclusive, é a parte mais importante, eu acho, para quem quer colocar a mão na massa, né? Porque hoje, com as ferramentas que nós temos e em um único celular, você já consegue produzir conteúdo perfeitamente, né? Tem gente que acha que você precisa de câmera profissional, microfone profissional, iluminação profissional, mas não, hoje em dia você consegue fazer tudo com o seu celular, com o seu computador. E para organização, eu gosto muito da ferramenta Trello. É uma ferramenta gratuita que ela, basicamente, você cria a sua organização por colunas.
cada coluna é uma etapa da sua produção de conteúdo. Então, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Nós vamos produzir um conteúdo. A gente tem uma coluna de ideias de conteúdo. Então, ali, a gente começa ali. Tivemos uma ideia de conteúdo, vai para ali. Depois, a gente cria uma outra coluna também, que é roteiros prontos, né? Ele ali é o roteiro já produzido a partir daquela ideia. Depois que esse roteiro fica pronto, aí sim nós vamos mover para a parte de gravação, né? Eu vou revisar esses roteiros, que geralmente são elaborados por outra pessoa da minha equipe. Então, eu reviso esses roteiros, eles vão para outra coluna, que é a coluna de para gravação. Ali, quando ele vai para aquela coluna, já é o momento que eu já posso sentar, ligar a câmera e gravar, porque está tudo pronto, tá? Então, gravei aquilo ali. Já consegui subir o vídeo numa plataforma tipo Google Drive, Dropbox, enfim. Aí ele vai para uma outra que é para edição, uma outra coluna. E ali ficam cards com cada um desses conteúdos. E nessa coluna para edição, no meu caso que já tem um editor, o editor também já entra lá e já faz a edição desse conteúdo e já move o card quando ele termina de editar para editado. Ali a gente vai fazer a revisão desse conteúdo, ver se ele já está bem editado nessa outra coluna. E aí sim, quando tiver aprovado, a gente vai botar para postagem. E ali o meu social media vai pegar e vai realizar a postagem com as devidas legendas, hashtags, aquela coisa toda. Então repare que eu estou trazendo para vocês uma produção de conteúdo muito profissional. Quer dizer que para você que está começando hoje, precisa ter todas essas colunas, equipe? Não. Eu estou dando um exemplo de organização que funcionou muito bem para mim, que pode funcionar para quem está nos acompanhando. Mas essa é a parte de organização. E a produção de conteúdo em si? Vamos na ordem, né? Imagem. Qual é hoje uma ferramenta que a gente utiliza bastante para imagem, principalmente para iniciantes? O Canva. Canva, hoje, se você digitar no Google Canva, Canva, lá vai ter uma ferramenta que você pode utilizar para produzir conteúdos de imagem, que tem modelos já pré-definidos, você pode utilizar, tá? E ali você pode explorar isso. Uma outra forma que eu gosto também para produzir conteúdos de imagem, que tem sido muito utilizada também na rede social hoje, é o tweet, né? O formato tweet que a gente chama. Como é que é esse formato tweet, que é do antigo Twitter, né? Que agora virou X, né? Você digita lá no seu Twitter um comentário, alguma coisa que você queira comunicar com a sua audiência, depois você vai lá, tira um print daquilo e posta na rede social como se fosse uma imagem também. Funciona muito bem. E uma outra ferramenta mais nova e recente que a gente tem usado bastante é o ChatGPT para produzir conteúdos em imagem também, tem funcionado muito bem. Você aprendendo a pedir, a usar o prompt correto, ele produz a imagem do jeitinho que você quer. Com a fonte que você quer, com a cor que você quer, com o desenho que você quer, enfim, com tudo que você quer ele produz. E a gente tem usado bastante. Hoje, para você ter ideia, eu tenho na equipe uma pessoa só para produzir conteúdo com IA. Porque ele tem essa facilidade de usar esses prompts, então a gente utiliza bastante essa ferramenta para imagens hoje. Muito bem. Para vídeo, eu ainda não falei, Fica à vontade. temos o CapCut, hoje é a ferramenta mais indicada, tá? Hoje os jovens sabem dessa ferramenta, mas não para produzir conteúdo, que eles gostam de fazer videozinho engraçado, essas coisas, eu sei, ó, deu risada porque é verdade, hein? Mas você pode usar o CapCut e deve usar o CapCut para produção de conteúdo profissional também, porque ele tem tanto na versão para celular, tem a versão web e tem a versão para instalar também no computador. E hoje qualquer pessoa pode fazer. Ah, não gostei do CapCut, não me adaptei. Tem também o InShot, tem outras ferramentas interessantes aí, o Movavi, que eu já cheguei a usar também. E é interessante, porque quando eu comecei, eu que tinha que botar a mão na massa para editar isso aí. E, inclusive, nos primeiros vídeos que viralizaram, fui eu mesmo editando. Aquela qualidade maravilhosa, espetacular, que vocês não devem nem imaginar. Então, assim, isso é para mostrar que se existe, no caso da palavra, a supremacia da fé sobre as obras, a supremacia do conteúdo sobre a qualidade da edição, né? Então, é muito mais importante o que você está entregando de conteúdo para a sua audiência do que a edição, a aparência, a estética, tudo isso. Muito bem. Bom, a gente precisa encerrar e sempre no final eu trago um texto breve, uma reflexão breve da palavra. E dentre os personagens bíblicos, né, o primeiro que se destacou profissionalmente foi José no Egito. É aquele que ficou claro
porque ele sabia o que estava fazendo, mas também havia o Espírito de Deus na vida dele. Gênesis 41:38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então, é o destaque daquilo que vai além da capacidade, da entrega, da disposição em aprender e executar com as ferramentas que nós temos. Obviamente que José não tinha Instagram naquela época, né? Mas ele sabia usar as ferramentas que estavam à disposição dele, levou uma palavra para Faraó, Deus abençoou e ele se tornou governador do Egito em função do uso correto das ferramentas que ele tinha naquela época. Então é isso que Deus tem para nós. Você entendeu? Você aprendeu? Você usa as ferramentas e o Senhor vai te abençoar. Bom, a gente precisa encerrar, infelizmente, por causa da hora, mas a gente faz uma coisa. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo voltado para esse tema que nós estamos abordando aqui, que é a utilização correta das redes sociais, focado no Instagram. Daniel, muito obrigado. Paz, Senhor. Paz do Senhor. E continuem com a gente, que ainda vem muito conteúdo interessante aí para vocês aqui no canal. Muito bem. Minha colega Estela, você fala sobre a equipe de produção? Agradecer o Daniel, agradecer aos jovens que estiveram aqui conosco, falar da nossa equipe de produção, da Karina, da Nínive, do Daniel, que esteve aqui conosco, e agradecer a todas elas que nos ajudaram. Daniel, semana que vem está aqui também. Amém. Para vocês jovens, a casa é de vocês. Eu gosto muito de dizer isso, voltem sempre, não deixem de tomar do café da tia Fatinha, porque é muito gostoso, tá certo? E para você que nos acompanha, quando quiser, quando puder, vem para cá, participa com a gente aqui do programa de jovens. Você está de férias, vai poder vir para Vila Velha, agenda direitinho, participa com a gente, né? Será um prazer recebê-lo na rádio, receber aqui no programa. E para você que está no YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. A gente precisa encerrar, é uma pena, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Deus abençoe, a paz do Senhor.